bem, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 12, do verso 49 ao verso 56. Estamos no 20º domingo do tempo comum. Lucas, capítulo 12, do verso 49 ao verso 56, leitura que faremos de maneira alternada. Página 63. Página 63, Lucas 12, de 49 a 56. Leiamos alternadamente. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quando me angustio, até que o mesmo se realize. Supondes que vim para dar paz à terra? Não. Eu vos afirmo antes divisão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos, pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Disse também às multidões: quando vedes aparecer uma nuvem poente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis que haverá calor, e assim acontece. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto não sabeis discernir esta época. Podemos assentar, irmãs e irmãos. Ouvindo um comentarista desse texto, um professor de exegese do Novo Testamento, dizia ele: aqui estamos diante do lado B de Jesus. Existe um lado A e um lado B. Hoje nós não ouvimos mais música em vinil, alguns até ouvem, mas antigamente nós tínhamos os vinis, os discos. E o disco tinha um lado A e um lado B. Geralmente o lado B não era o lado das músicas mais conhecidas, mais famosas, melhores, mais agradáveis, mas era o lado das outras músicas, não eram as principais daquele álbum. Pois bem, quando lemos o texto, se não prestarmos muita atenção no contexto no qual o texto se insere, a gente se assusta. Estamos acostumados e acostumadas com um Jesus amoroso, carinhoso, afetuoso. Gostamos demais desse Jesus. Entretanto, Jesus é tudo isto, mas também nos chama, nos convida, nos convoca à responsabilidade. E o texto desta manhã nos fala exatamente disto. Da necessidade de nós nos posicionarmos diante do chamado de Deus. Não podemos, no encontro com Cristo, não assumir posição. Precisamos nos posicionar. É sobre isso que o texto fala. E o texto começa falando acerca
de um fogo que viria do céu. O fogo, a gente sabe, é símbolo de purificação na Bíblia. Jesus diz, logo no verso 49, eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Jesus quem diz. Mas o versículo 49 ele está conectado ao versículo 50. No texto original a gente percebe essa conexão de uma forma mais clara. E aí lá no verso 50, Jesus diz assim: tenho, porém, um batismo, com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Então Jesus diz, olha, vim para lançar fogo sobre a terra, bem quisera que já estivesse a arder, tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado. Parece que a água aí apaga o fogo. E o caminho é exatamente esse. Na realidade, quando Jesus fala desse batismo, pelo qual ele haveria de passar, Jesus está falando da cruz. Jesus está apontando para a cruz, para a crucificação. Jesus está apontando para o seu sacrifício. Jesus está dizendo que ele haverá de oferecer a sua vida em sacrifício por mim e por você. E é exatamente o sacrifício de Jesus, é exatamente a cruz de Jesus Cristo que faz com que o fogo não venha sobre nós e nós sejamos consumidos por esse fogo. Ou seja, a primeira cena que aparece aí, nesse texto, aponta para a graça de Deus, aponta para a misericórdia do Senhor. Nós, por sermos pecadores, nós, por transgredirmos a palavra, a lei, nós, por nos desviarmos do caminho que o Senhor tem preparado para nós, merecíamos a condenação. O que deveria vir sobre nós é o fogo, é a condenação. Entretanto, contudo, porque Jesus morre na cruz do Calvário, oferece a sua vida no meu lugar e no seu lugar, nós não recebemos da parte de Deus a sua condenação. É por isso que lá em Romanos, no capítulo 8, o apóstolo Paulo diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, é o fato de nós estarmos em Jesus Cristo que faz com que nós não recebamos da parte de Deus a condenação que era merecida. A palavra de Deus diz que o salário do pecado, a paga pelo pecado é a morte. Ou seja, nós deveríamos pagar pelos nossos pecados, dando a nossa própria vida, ou tendo a nossa vida retirada, ceifada. Contudo, Jesus morre na cruz do Calvário para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. Jesus nos fala acerca do seu batismo, aponta para a cruz. Jesus morre para ressuscitar. E enquanto cristãos, nós morremos com o Senhor para ressuscitarmos também, para revivermos. Mas aí lá no verso 51, depois de Jesus apresentar a sua graça, ele diz assim para os seus discípulos: supondes que vim para dar paz à terra? Não, eu vou lá vir antes divisão. Olha que coisa interessante. No primeiro momento o texto nos fala da graça. Nós recebemos o perdão da parte de Deus porque Jesus Cristo foi crucificado, recebeu a condenação no nosso lugar. Contudo, isso não pode
coração um sentimento onde nós pensamos: podemos fazer todas as coisas que quisermos, ou podemos não nos posicionar diante do sacrifício de Jesus, podemos não adotar uma postura responsiva diante daquilo que Jesus faz por nós. Esses pensamentos não podem fazer parte da nossa mente, não podem estar no nosso coração. Agir dessa forma é o que o Bonhoeffer, teólogo luterano, vai chamar de graça barata, ou tratar a graça de Deus como algo barato. Quando nós nos encontramos com Cristo e somos chamados por Cristo, precisamos nos posicionar. Não há espaço para ficarmos em cima do muro. A palavra de Deus diz que a gente deve ser quente ou a gente deve ser frio. Morno, a Bíblia diz que o Senhor vomita. O crente deve dizer sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Vem do maligno. O texto, de alguma forma, nos aponta para a necessidade de nós nos posicionarmos, adotarmos uma postura. E quando nós nos posicionamos, quando nós adotamos uma postura, o que vem não é paz, mas é divisão. É divisão. Os falsos profetas dirão: viveremos em paz, quase que num mar de rosas, onde tudo é muito tranquilo. Não. Os verdadeiros profetas, se nós olharmos lá para o Antigo Testamento, são aqueles que denunciam tudo que havia de errado, tudo aquilo que era feito de forma contrária à vontade de Deus. E o que eles anunciam com a sua denúncia não é um tempo de paz, mas é um tempo de confrontação, de divisão. A palavra de Deus diz que não existe paz onde não há justiça. Não existe paz onde não há justiça. Não há a menor possibilidade de nós construirmos a paz sem vivermos de maneira justa e pela justiça. O poeta contemporâneo disse: paz sem voz não é paz, é medo. É medo. O nosso lugar é o lugar de uma igreja profética, de uma igreja que tenha coragem de denunciar tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. E aí eu quero dizer a você algo que é tão certo quanto 2 mais 2 é igual a 4. Todas as vezes que você se posicionar em prol da justiça, todas as vezes que você se posicionar de uma maneira a construir o reino de Deus, todas as vezes que você escolher o lado da verdade, você vai, com isto, trazer divisão onde você estiver colocado por Deus. Todas as vezes. Todas as vezes. Porque se somos luz, inevitavelmente incomodamos as trevas. Se vivemos em prol da verdade, inevitavelmente incomodamos os mentirosos. Se construímos com a nossa vida, com a nossa prática cotidiana a justiça, inevitavelmente iremos incomodar aqueles que são beneficiados pela injustiça. Ou seja, eu e você, se somos verdadeiramente cristãos,
iremos incomodar. E incomodando, traremos divisões. Onde nós estamos, onde Deus nos coloca. E aí é interessante que o texto vai dizer que às vezes essas divisões elas são dentro de casa mesmo. Pai contra filho, filha contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora, nora contra sogra, sogra contra nora e nora contra sogra. É bem comum. Ou seja, às vezes dentro da nossa própria casa, diante das pessoas mais próximas de nós, porque nós escolhemos um lado. O poeta diz assim: de que lado você samba? Você samba de que lado? A gente escolhe um lado. No encontro com Cristo é preciso escolher um lado, não dá para não escolher. E aí é interessante que o texto prossegue, lá no verso 54, Jesus vai dizer assim: quando vê desaparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva, e isso acontece. Quando vê soprar o vento sul, dizeis que haverá calor, e assim acontece. E aí Jesus usa uma palavra dura, é o lado B mesmo, hein? Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto não sabeis discernir esta época. Jesus chama as pessoas de hipócritas. Vocês sabem interpretar os sinais da natureza, sabem quando é que vai chover, quando haverá calor, mas vocês não sabem interpretar os sinais do meu tempo. Lembram do sermão de domingo passado, ou de domingo retrasado, não me recordo, onde eu falei da expressão dos cingilos longos? Eu disse que aquilo tinha a ver com a necessidade de nós estarmos prontos diante da urgência que é a pregação do Evangelho. Aqui o sentido é o mesmo. Ou seja, precisamos interpretar os sinais do tempo e entender que esse posicionamento que Deus nos chama a Ele não é algo que a gente vai fazer amanhã, depois de amanhã, daqui a uma semana, daqui a um mês, quem sabe daqui a um ano. Mas esse posicionamento é o que precisa acontecer agora. Nós fomos chamados por Deus agora. O Senhor nos chega com a sua mensagem hoje. O Evangelho nos confronta hoje. Ou seja, eu e você precisamos nos posicionar hoje. Não é daqui a algum tempo. Ou não é em alguns momentos da nossa vida esporádicos, pontuais. Mas é algo que acontece em todo o tempo. Começando por esse dia que se chama hoje. Ou seja, a mensagem nos chega, o Evangelho nos confronta e a gente responde. Responde a Deus com a nossa própria vida. Deus está aqui nos chamando para a sua obra. Deus está aqui nos confrontando para sermos nós agentes do reino. Ou seja, o Senhor deseja que o reino de Deus seja implementado através da minha vida e da sua vida. Quando? Daqui a algum tempo? Amanhã? Semana que vem? Não é hoje. O Senhor deseja que isto aconteça hoje. Que haja conversão no nosso coração hoje. Se de alguma forma nós estamos vivendo numa direção que não é a direção que Deus tem para nós, a hora de parar é agora. A hora de retornar é agora. A hora de responder ao chamado de Deus é agora. Que assim Deus nos ajude, que assim o próprio Deus nos abençoe. Amém. Amém.
A palavra de Deus nos diz: porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Lendo esse texto, irmãs e irmãos, o que percebemos é que contribuir na obra de Deus é um privilégio. É um privilégio. Não pode ser visto como algo pesado, jamais, mas é um privilégio. Esses irmãos que estão aqui narrados no texto que nós acabamos de ler, eles se mostram voluntários e eles vão pedir aos apóstolos que eles tenham a oportunidade de participarem da assistência aos santos. A gente pense nisso, nesse momento onde nós vamos dedicar os nossos dízimos, as nossas ofertas. O pastor tem desafiado a igreja a ser dizimista. A gente não faz isto pela igreja enquanto organização, não é pela necessidade da Igreja Presbiteriana da Praia de Botafogo, mas é porque nós entendemos que contribuir e devolver uma parte daquilo que nós recebemos de Deus na obra de Deus é um privilégio. É um privilégio. Então não é pela necessidade da igreja, mas é pelo lugar que eu preciso ocupar na obra de Deus. Quando você traz o seu dízimo, quando você entrega a sua oferta, quando você é fiel a esse Deus que é fiel para com você, você está ocupando um lugar nessa obra. Através da sua vida, através dos recursos que Deus dá a você, que não são seus, não são meus, são do próprio Deus. Deus está dando a nós a oportunidade de nós nos colocarmos na obra do Senhor.